Olá, estudante do 9º ano, né, do ensino fundamental. A gente está começando o PET 4 de matemática hoje, né? A gente vai trabalhar a função afim ou do primeiro grau, né, na primeira semana do PET 4. E aqui comigo também está o Guilherme, né? Então, olha, o que é uma função afim ou do primeiro grau, né? Eu tenho aqui um modelo genérico, né, que a gente usa esse coeficiente A, né? Vou chamar a atenção para várias coisas que esse coeficiente A pode indicar, mais o coeficiente B. Tanto A e B são números reais, né, pertencentes ao conjunto dos números reais e formam um par ordenado, o x e o y, sempre nessa ordem, né, que representa um plano um ponto, né, no plano cartesiano, né? A união desses pontos forma uma reta, sempre. Uma equação, né, do primeiro grau, uma função do primeiro grau, o gráfico dela vai ter uma reta, sempre, ok? Bom, se A, né, esse coeficiente A for maior que 0, for positivo, a reta é crescente. Então, no exemplo aqui, eu tenho f de x, que é a função, né, igual a x mais 2. Esse valor que acompanha o x sempre vai ser o coeficiente A. Então, no caso aqui, o A é quanto? O A é igual a 1, né? 1 vezes x a gente não escreve, é um x mesmo, então a gente só escreve o x. É positivo, o B é igual a 2. Então, sempre que o A for maior que 0, a reta vai ser crescente. A gente vai fazer este mesmo gráfico aqui para vocês visualizarem. Agora, se o A for negativo, né, menor que 0, a reta é decrescente. Então, um outro exemplo aqui, né, menos x mais 2. Que valor que eu tenho aqui do A? O A é negativo, o A é menos 1 e o B é igual a 2. Se o A for igual a 0, pode acontecer, né? Então, como que fica a reta? A reta é uma reta paralela ao eixo x, né? E essa função vai ter só o valor de B. Então, por exemplo, aqui eu tenho A igual a 0, 0 vezes x, sumiu com x. A função do primeiro grau, que não aparece o x, então, ela só vai ter o valor do B, né? No caso aqui do exemplo, B é igual a 3, então é uma reta paralela ao eixo do x e a gente chama de função constante, tá? Nós também vamos ver o gráfico desta função. E se B for igual a 0, a reta passa nos eixos x e y pelo ponto, né, 0, 0. Então, por exemplo, f de x é igual a 3x. Esse é até um exercício do PET, tá? PET 4 da semana 1, que nós vamos fazer juntos, tá? Então, quando o f de x é igual a 3x, significa que o A é igual a 3, positivo, então reta crescente, mas se o B não tem, então o B é igual a 0, esta função é chamada de função linear, porque ela passa nos eixos, né? No ponto 0, quando o x é 0, o y vai ser 0, tá bom? Então, vamos começar pela primeira reta crescente da função x mais 2, tá bom? Como que eu vou desenhar, né, esta função no gráfico? O primeiro passo, né, que eu gostaria de relembrar com vocês é que no plano cartesiano eu tenho esse eixo horizontal que eu chamo de abscissa. Aqui eu coloco os valores de x. Então, prestando atenção aqui, que eu chamei, no ponto 0. Do 0 para cá, o que está acontecendo com o x? Está aumentando. E para cá? Só diminuindo, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o ponto 0 é o que vai separar a reta dos valores de x positivo, né, e
negativo, além dele ir diminuindo, né, na mesma medida e proporção. Bom, e esse eixo vertical é o eixo Y, também chamada de ordenada, né? Os valores, né, do Y eu vou sempre colocar aqui, nesse eixo. Chamando a atenção de vocês, pelo 0, 0 é o encontro dos dois eixos. Então, daqui para cima, o Y vai aumentando, né, na mesma medida, e daqui para baixo o Y vai diminuindo. Então, como que eu posso fazer o gráfico da função y igual a x mais 2, que a gente já viu lá, que é o primeiro exemplo que eu falei, que vai ser uma reta crescente. Por que eu já sei que a reta é crescente? Porque aqui, no caso, eu tenho a igual a 1, né? O b igual a 2, então, se o a é positivo, a reta é crescente. Bom, eu posso colocar o primeiro ponto de x valendo 0 e substituir. Vai ficar x vai ser 0 mais 2, então o y vai ser igual a 2. Este ponto aqui, olha, é um par ordenado, em que x é igual a 0 e o y é igual a 2. Então, é este ponto aqui no gráfico. Uma sugestão, né, que você vai construir o gráfico, você vai traçar o primeiro ponto, tá? Agora, eu posso descobrir outros pontos. Então, no caso, o x é igual a 1, vai ficar 1 mais 2, né? O y vai ser igual a 3. Então, esse é um outro par ordenado, né? Que é este aqui que eu estou, né, traçando o gráfico. Eu vou observar aqui, ó, que se eu unir esses dois pontos, eu já formo a reta crescente. Mas vamos colocar mais pontos. Quando x é igual a 2, o y vai ser igual a 2 mais 2, que dá 4. É outro par ordenado, 2 e 4. Também vai pertencer à mesma reta. E por último, eu coloquei mais um ponto ainda, que é quando x é igual a 3. Quando x é igual a 3, o y vai ser 3 mais 2, não dá 5. Então, é este ponto aqui, ó. 3 para o x e 5 para o y. Vamos agora traçar o gráfico. Olha, este gráfico é uma reta crescente. A união dos pontos, né, vai dar uma reta crescente, né? Desde que eu falei desde o início, basta olhar o valor do A. Agora, para traçar o gráfico, é importante a gente ter os pontos, e eu tenho que ter, para traçar uma reta, no mínimo 2 pontos. Eu gostaria, né, de chamar a atenção com vocês que o x está aumentando e o que acontece com o y? Aumenta também. Além disso, né, além da reta ser crescente, eu tenho esse ponto aqui que eu não tinha colocado para calcular. Eu não coloquei valores negativos do x, mas ele é um ponto que pertence à reta e é um ponto importante. Então, quando o x é menos 2, o y vale quanto? 0. Um outro ponto também, né, aqui, ó, se eu substituir o x igual a menos 2, eu vou encontrar menos 2 mais 2 vai ser igual a 0. Este ponto é chamado de raiz da solução da equação, porque o y não é igual a 0. Então, aí, relembrando a equação do primeiro grau, né? Eu tenho a função x, né, mais 2 vai ser igual a 0. Vou descobrir quanto que vale o x para quando o y é igual a 0. Então, passo o 2 para cá, fica menos 2, é este ponto aqui. Então, toda vez que a reta cortar o eixo x, é a raiz da solução da equação, no caso do primeiro grau, é quando o y é igual a 0. Que par ordenado que é esse? Então, o y é igual a 0 e descobriu o x, que é a raiz, menos 2. Outro ponto, né, que é o ponto em que a reta corta o eixo x. Outro ponto importante é este aqui, que é o ponto em que a reta vai cortar que eixo? Que eixo que está cortando aqui? É o eixo y.
Então, como que eu posso chamar a atenção para esse ponto? É quando o x é igual a zero. Então, sempre que o x for igual a zero, a reta, ou o gráfico, no caso da função afim, ou primeiro grau, vai ser sempre uma reta. Então, vai ser o ponto em que a reta vai cortar o eixo y. Então, se x é igual a zero, no caso aqui vai ficar 0 mais 2, o y é igual a 2, marquei o ponto aqui, é quando o x, a reta corta o eixo y, ok? Eu posso traçar o gráfico só com esses 2 pontos. Então, para construir o gráfico, pode-se usar apenas esses 2 pontos. Os próximos para adiantar, eu vou chamar a atenção mais para esses 2 pontos, tá bom? Então, nós temos aqui ó, a união desses pontos, forma a reta crescente da função x mais 2. O a é igual a 1 e o b é igual a 2. Bom, então, se A é maior que 0, sempre a função do primeiro grau, vai ser uma reta crescente. Bom, agora a gente vai no segundo caso, é quando a reta é decrescente. Quando a reta é decrescente é quando A é menor que 0 ou negativo. O exemplo que eu tinha dado desde o início, aqui, olha, o A é igual a menos 1 e o B é igual a 2. Então, eu vou pegar só aqueles 2 pontos que eu falei. Quando x é igual a 0, vou substituir aqui para achar o y. Então, vai ficar 0 mais 2, quanto que vale o y? Y vale 2. Este ponto, lembrando, quando x é igual a 0, é o ponto em que a reta vai cortar o eixo y. O outro ponto que eu chamei a atenção é este aqui, é quando o y, que é 0. Quando o y for 0, é a raiz, o que vai cortar o eixo x. Então, como que eu acho esse x aqui? Eu posso substituir, É aqui, olha, voltando, eu tenho menos x, que é a função mais 2, é igual a 0. Vai ficar menos x é igual a menos 2, Multiplicando, porque aqui é o x positivo, trocando o sinal, o x vai passar a ser 2 positivo. Então, esse outro ponto é o ponto de par ordenado, quando o x é 2, o y é 0. Eu posso traçar a reta, só com esses 2 pontos. Aqui eles, olha, aqui, quando o x é igual a 2, nós acabamos de calcular, o y vai ser 0. E quando x é igual a 0, o y vai valer 2, Então, é uma reta o quê? Olha, substituindo o a menos 1, e o b igual a 2, só pelo valor de a negativo, eu posso afirmar, que essa reta é decrescente aqui, ó. Como que é uma reta decrescente? Olha, o que está acontecendo com os valores de x? X está aumentando. E o que acontece com os valores de y, quando o x aumenta? O y está só o quê? Diminuindo os valores de y. Por isso que a reta é decrescente, ok? Um outro exemplo que eu citei foi a função constante. É uma reta paralela ao eixo x, Vamos relembrar. É quando a é igual a 0. A função está aqui, olha, y igual a 3. O que acontece aqui? Não tem um valor de x. A é igual a 0 e b é igual a 3. Então, a função é essa. Se eu substituir o x igual a 0, vai continuar o y igual a 3. Então, um ponto de par ordenado, o x é igual a 0 e o y é igual a 3. Outro ponto, o 1, continua o y igual a 3. Então, vai ficar aqui, olha, o x é 1 e o y é igual a 3. O outro valor, quando o x é igual a 2, e aqui quando o x é igual a 3. Como que vai ficar no gráfico? Olha, aqui dá para perceber melhor,
tá? Vou corrigir aqueles valores com vocês, que se o x for 0, o y é 3. Se o x for 1, o y é 3. Se o x for 2, o y é 3. Se o x for 3, o y continua 3. Então, o gráfico da função constante é uma reta paralela a qual eixo? Que eixo que é este mesmo? O eixo do x. Como que é uma função, né, constante? É quando a é igual a 0. Então, eu já tinha aqui, né, mostrado para vocês o que acontece com os valores de x. O x está aumentando e o y não muda, não varia o y. No caso, o y continua sempre 3, porque não tem um valor de a que acompanha a variação do x, tá bom? Bom, a função do primeiro grau, y igual a 3x, é o exercício que vocês vão fazer no PET 4 da semana 1, tá? Então, eu deixei ela agora para o final, que a gente já viu algumas observações. Então, revendo o que nós já vimos, aqui eu tenho o A é igual a 3. Então, o A, né, é o valor que acompanha o X, e o B é igual a 0. Não tem valor de B, que é aquele valor sozinho, né? Então, essa função ela é chamada de função linear, tá? O exercício 1 do PET fala assim: um salgado na padaria é vendido pelo preço de R$3 cada. É a mesma função, né? Então, aqui eu tenho, se 3, né, R$3 custa um salgado, mas se eu não comprar salgado nenhum, eu não, né, o x é igual a 0 e o y também é 0, não vou pagar nada. E se o x é igual a 1? Agora que está certinho, ó, o x é igual a 1, o y vai ser igual a quanto? A 3. 3 vezes 1, 3. E se o x for igual a 2? O y é igual a 6. Então, os pares ordenados aqui está certinho, ó. Olha só, o x igual a 2, o x igual a 3, no caso vai ficar 3 vezes 3 é igual a 9, né? Que é este valor aqui. Bom, a reta corta os eixos x e y. Quais são os encontros dos dois eixos? É quando o x é igual a 0 e o y é igual a 0, né? O que está acontecendo aqui com os valores de x? X está aumentando e o y, o que acontece com o y? Y aumenta, mas na mesma proporção. Toda vez que eu tiver uma função linear, o x e o y vão aumentar na mesma proporção, tá? Então, a grandeza é chamada grandeza diretamente proporcional. Quais são essas grandezas? O exercício não é o salgado que era vendido a R$3 cada? Então, eu tenho o preço que eu vou pagar, que é uma grandeza, né? E a quantidade de salgados que eu estou comprando é outra grandeza. Então, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Uma dica aqui, né, de como que vai ficar os gráficos. Então, eu calculei os pontos, né, vai passar no ponto 0, 0, 1 e 3, 2, né, quando o x é 2, o y é 6. Quando o x é 3, o y vai ser 9, né? Então, o gráfico que você vai construir lá no PET 4 da semana 1 é esse gráfico aqui. Esses números aqui, olha, vão ser o preço, né, que é o eixo Y. E esses números aqui vão ser a quantidade de salgados. Quantidade de salgado aumenta, o que acontece com o preço? Aumenta na mesma proporção. Se eu comprar 3 salgados, vou pagar R$9. Se eu comprar um salgado, eu vou pagar R$3. Então, a grandeza diretamente proporcional. Muito obrigada pela atenção de vocês.